Bom dia, gente, tudo bom? Então vamos falar de data mapping, inventário de dados e lei geral de proteção de dados. Durante o processo de adequação, a consultoria, o advogado, qualquer empresa ou qualquer pessoa que esteja te ajudando a fazer o levantamento do estado atual da empresa e das necessidades que a empresa tem para se adequar ao LGPD, precisa lançar mão de uma ferramenta que a gente chama de inventário de dados ou data mapping. O data mapping serve como um raio-x das atividades de tratamento de dados que a empresa faz. E aí eu vou fazer um parênteses logo no começo. A atividade de tratamento ela é definida pela LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados diz que é uma atividade de tratamento. Tá? Ela diz o que é um dado, ela diz o que é um titular. Então eu vou usar um linguajar que ele faz sentido sob a ótica da LGPD. Tá? Então, a gente precisa ter um raio-x das atividades de tratamento que a empresa realiza, para quem que ela faz essas atividades de tratamento, quais dados que participam, qual que é a qualidade ou tipo desses dados, se são dados sensíveis, de novo, de acordo com a definição da LGPD, se são dados de menores de idade, tá? E esse raio-x ele pode ser feito de várias maneiras. A Dogma é uma das ferramentas que pode ser usada para fazer isso. A gente pode usar uma planilha do Excel, mas com o passar do tempo é interessante usar uma ferramenta porque as coisas ficam mais estruturadas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você não faz o inventário de dados só para ter inventário de dados. Você faz o inventário de dados para que você possa usar isso depois nas fases seguintes da adequação ao LGPD. Então, o inventário de dados ele vai ser extremamente útil, por exemplo, quando você for fazer gestão de consentimentos. A gente, em uma das justificativas jurídicas para você realizar um tratamento de dados é pedir consentimento ou permissão para o usuário. E aí a lei define que você tem que pedir expressamente consentimento e tem que permitir com que o titular possa revogar esse consentimento a qualquer momento. Como é que a gente operacionaliza isso com o inventário de dados? A gente olha para o inventário de dados, vê quais atividades de tratamento utilizam o consentimento como base legal e a gente oferece, a Dogma faz isso de uma maneira, outras empresas vão fazer isso de outra forma, a gente oferece uma forma ou um meio para que o titular verifique as atividades de tratamento que ele pode pedir consentimento e eventualmente revogue, permita, aceite o consentimento, consinta ou revogue isso depois. A gente vai usar isso no eventual vazamento de dados, a gente vai usar isso para atender um pedido de titular, pedidos de remoção, retificação e acesso aos dados. Então o inventário de dados ele faz parte do coração de um projeto de adequação. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz inventário de dados na Dogma. Tá? Então você entra no site da Dogma, faz o seu login, se você não tem cadastro, você clica aqui e se cadastra. Né? Deixa eu desenhar na tela aqui. Você clica aqui nesse botãozinho aqui e se cadastra. Ou se você já tiver login, você faz o login por aqui. Tá? Eu vou fazer o inventário de dados num site de teste que nós temos para mostrar para vocês como é que funciona. Tá bom? Então eu vou entrar aqui na versão de testes. E vamos começar a inventar lá. Então, a primeira coisa que você vai perceber é que na Dogma é possível você fazer a gestão de mais de uma empresa ao mesmo tempo. Você ou cadastra uma empresa, a primeira vez que você está usando a ferramenta, você cadastra uma empresa. Se não for a primeira vez que você está usando a ferramenta, você pode escolher a empresa. No caso de vocês, provavelmente já tem uma empresa cadastrada, e aí vocês podem escolher a empresa. Eu vou escolher essa empresa de teste, que é uma escola, tá? Que a gente usa aqui. Então, deixa eu dar um zoom. Onde o inventário de dados mora, vive na Dogma, tá? Tem vários menus aqui diferentes, mas o inventário de dados na Dogma ele é dividido entre atividades de tratamento, perfis de titulares, dados e lugares e operadores. São esses 4 aspectos importantes e diferentes dentro de si que a gente precisa capturar quando nós estamos fazendo o inventário de dados. Tá? Então, por quê? A gente precisa ter uma ideia do que se faz com os dados e qual é a justificativa jurídica para realizar aquele tratamento. A gente cadastra isso aqui em atividades. Nós precisamos ter uma ideia para quem nós realizamos essas atividades de tratamento.
porque isso vai ser interessante no momento que você tiver que identificar esse titular e buscar as atividades de tratamento que estão relacionadas com aquele tipo ou perfil de titular. Isso fica aqui em perfis. Tá? Nós precisamos saber quais dados estão envolvidos com essa atividade de tratamento e onde esses dados ficam. Não basta dizer que eu uso um e-mail para fazer o envio de e-mails promocionais, o e-mail e o nome do titular. Eu preciso saber onde está esse e-mail, se esse e-mail está no sistema do MailChimp ou se ele está... Meu Deus, me fugiu o nome. Tem uma outra empresa aqui no Brasil bem conhecida que trabalha com envio de e-mails. Então, eu preciso saber onde o e-mail está. Você vai precisar desta informação quando você tiver que recuperar este e-mail, apagar este e-mail, a pedido do titular ou não, retificar este e-mail, ou se os dados vazarem, digamos que o MailChimp, né, que é uma empresa que faz o envio de e-mails promocionais, tem um problema de segurança e os dados vazem lá. Então a gente precisa saber em que medida a gente foi exposto a esse incidente de segurança. Então eu preciso saber onde os dados estão. Tá? Então isso fica aqui em dados e lugares, e nós temos também, se eventualmente a gente compartilha os dados com alguém, os dados do MailChimp, por exemplo, ficam no servidor nos Estados Unidos. A gente tem não só o compartilhamento com um terceiro, mas a transferência internacional de dados. Então a gente captura essas informações aqui. Tá? Esses são os 4 aspectos principais do inventário de dados, e a gente vai começar. Você pode começar por onde você quiser. Normalmente eu começo o inventário de dados por aqui, pelo cadastro de atividades. Tá? Só passar rapidamente os outros menus, como é que eles funcionam. Quando um titular fizer um pedido, os pedidos aparecem aqui. Tá? Aqui a gente configura o que nós chamamos de central da privacidade. Central da privacidade é um canal de autoatendimento do titular, que aparece para o titular. Tá? É a conexão entre o titular e a tua empresa no que diz respeito ao LGPD. Aqui a gente verifica os consentimentos. Então os consentimentos eles vêm das atividades de tratamento, todas as atividades de tratamento que tem. Por que eu estou desenhando assim? Então, ver se resolve aqui. Ele está para preencher, já sei. Vou fazer um acerto aqui rapidinho. Desculpa, mas eu tenho que arrumar. Free Drawing, esse aqui que eu quero. Não é para fazer o fio, é isso. Testar, isso mesmo. Desculpa, vamos voltar. Então, os consentimentos são todas as atividades de tratamento que usam o consentimento com base legal, mas nós precisamos de uma forma visual de verificar quem consentiu com o que ou quem revogou com o que. E em alguns momentos nós precisamos evidenciar que o consentimento foi dado. Então a gente faz isso ali. Tá? Aqui em cookies, a gente cadastra os cookies que a plataforma usa e como é que nós vamos pedir permissão para que o titular aceite ou não aceite o uso dos cookies, e se a plataforma mesmo vai remover os cookies ou não vai. E aqui por fim a gente tem o cadastro das empresas, dos usuários, e se for o caso vocês podem permitir o acesso de um consultor externo ou um DPO. A gente faz tudo isso aqui. Então, agora no segundo vídeo a gente vai começar a fazer um inventário de dados simplificado.